Nicolas Vilela, tudo bem? Lene, todo mundo aí da Inteligência Limitada, japonego que eu conheci recentemente. Aliás, Vilela, eu ainda tô com seus vídeos comprometedores, né? Então você não pode nunca mais falar mal de mim. Nicolas, quero te fazer uma pergunta em relação a abusos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, né? Eu vejo muita gente falando em impeachment de ministros do Supremo, o que de fato, né, você responsabilizar ministros que cometeram crime de responsabilidade é o correto, né, com instituições que estejam funcionando, e que infelizmente não é o caso das nossas, mas estruturalmente resolver o problema, isso não resolve, porque o grande problema não é a composição atual do Supremo, não são ministros individualmente agora, mas os próprios superpoderes que, independentemente de quem esteja lá, o Supremo terá. Por isso eu tenho como proposta, né, eu tenho uma PEC já do primeiro mandato para tirar, né, o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário e ele ser uma corte constitucional autônoma, né, que não julga casos criminais, que portanto a gente estaria tirando o poder grande do Supremo, que é utilizado como objeto de barganha, né, para pressionar parlamentares. A gente tira o poder do Supremo de julgar pessoas, né, parlamentares, etc., e faz com que eles se tornem cortes constitucionais autônomas, né, como acontece nos países europeus. Queria saber a sua opinião em relação a isso, ou se você tem outra solução estrutural para esse assunto. Valeu, Kim. Gostei da pergunta e concordo de que o problema é muito mais profundo, né, do que simplesmente um impeachment. A ideia do impeachment, eu acredito, é para poder mandar um recado muito simples de que esses ministros não são intocáveis. Então, assim, nunca se ouve no Congresso Nacional pautar um pedido de impeachment de algum ministro do STF. Então, quando você consegue ter esse instrumento efetivado, você está colocando um freio e um sobrepeso, né, um peso e um contrapeso naquilo. Não é à toa que tem esse instituto na Constituição, porque te dá a condição de você fazer isso, e com um intuito de, olha, por mais que, por exemplo, saia o ministro Alexandre de Moraes e o Lula tem que indicar outro, por mais que seja um outro indicado, você concorda comigo que aquela corte fica, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa, que se eu fizer vai ter punição para mim. O que hoje não acontece é que não há nenhum tipo de punição para nenhum tipo de medidas, como por exemplo o Kim citou, do tipo, o cara sobrepõe ali os seus poderes constitucionais, o cara, faz ilegalidades ali jurídicas e nada acontece com ele, porque ele é o último poder, né? Ele é a última instância. Então sim, eu acho que de fato também o STF deveria ser uma corte constitucional e pronto, e acabou. Ela se tornou uma corte política, né? Você percebe aí o Barroso dando opiniões políticas, derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, o Alexandre de Moraes falando fora dos áudios, o Mar Mendes falando que o Lula só chegou lá graças ao STF. Assim, é uma loucura, cara, que virou o STF, e por conta, obviamente, dessa interferência da política junto ao judiciário. Bem, o que deveria ser feito é o seguinte: o cargo para ministro do Supremo Tribunal não tinha que ser por indicação. O presidente da República não tinha que ter o poder de indicar um juiz à Suprema Corte. E sim, tinha que ser por votação e tempo. Cada ministro do Supremo Tribunal iria ficar no cargo durante 10 anos. Passando os 10 anos, ele poderia retornar ao cargo através de votação. Ou a votação popular, que é do povo, o povo ali iria votar em qual ministro iria querer para a Suprema Corte, ou votação da Câmara junto com o Senado. Esses dois poderes juntos iriam fazer uma votação, como conclave, né? Tem que ter ali mais ou menos 70% da votação ali para poder eleger o novo Papa. E a mesma coisa seria para eleger ali um ministro do Supremo Tribunal. Por quê? Quando é indicação política, quando é indicação ali do presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal vai ficar na mão do presidente que o indicou, porque é uma questão de ética. O cara me indicou esse cargo, então eu devo algo a ele.
Quando ele se tornar presidente, eu simplesmente vou ajudar ele a governar, como está acontecendo com Lula junto com a Suprema Corte. Vou perseguir os inimigos dele, todos aqueles que se levantarem contra ele, se tornarem inimigos dele, serão perseguidos por mim, e eu vou poder pagar o que ele fez por mim, por ele ter me indicado à Suprema Corte. O certo seria o presidente da República não indicar, e sim o voto popular das pessoas ou o voto do Congresso e do Senado, somando ali uma certa porcentagem entre esses dois poderes, mais ou menos entre 70% a 60%. Os dois poderes juntos, votando em 4 candidatos, mais ou menos, 4 ou 5 candidatos. Cada candidato vai se apresentar, vai falar o que vai fazer para poder melhorar o sistema, e etc, etc, etc. Vai apresentar o seu currículo, aquele currículo impecável, longe ali de má fama, né? Currículo impecável, nunca esteve numa delegacia, nunca foi preso, e etc, etc, etc. O que pede ali a Constituição. Sendo eleito, ele vai subir ao poder, vai ficar por 10 anos. Passou os 10 anos, pode entrar ali a reeleição. Agora, o que não pode é o presidente simplesmente indicar um camarada e esse camarada ficar ali para sempre, até ele se aposentar. Ora, eu entrei para o Supremo Tribunal, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 90 e vou ficar aqui até eu morrer. Isso não é certo. Então isso dá para eles uma sensação de segurança muito grande. E essa sensação leva eles a fazerem o que eles querem. Eles se sentem os intocáveis, os guardiões da Constituição. Somos intocáveis. Podemos fazer o que queremos, porque se for para nos impeachment, é um longo processo. O presidente da casa do Senado tem que autorizar. Se a gente comprar o presidente do Senado, a gente fica aqui para sempre. O Brasil inteiro está contra eles, não interessa. O Senado inteiro está contra eles, não interessa. Se o presidente da casa arquivar, botar para gaveta, eles vão continuar no poder. O único que pode tirar eles do poder é o presidente do Senado. E o presidente do Senado pode receber um dinheirinho para poder, se vir impeachment contra mim, você joga para gaveta aqui um dinheirinho para você, olha aqui uma moral que eu tô te dando. E é assim como funciona. Certo seria 10 anos. Completou 10 anos, acabou. Tem ali a reeleição. Ou o povo escolhe, ou o Congresso junto com o Senado. Esse é mais um conselho do L'Ami du Peuple, um amigo do povo. Que Deus abençoe a todos. L'Ami du Peuple, o amigo do povo.